Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir perdão aí aos internautas, professores, professoras. Não foi possível estar ministrando a última aula agora. A outra eu avisei que era Dia das Mães, a gente não ia postar. E não foi possível também postar essa última aula, devido a uma correria. Agora eu estou pastoreando uma igreja e aí a gente teve algumas coisas para organizar. Também tenho outras coisas que eu preciso organizar dentro das tarefas, né? Como empresário que sou, e acabou atrasando. Por isso eu peço perdão, mas sempre estou procurando colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje nós temos uma lição muito importante para que nós possamos estudar. A lição de hoje fala sobre ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. É a lição de número 8. Então nós vamos estar vendo a importância de nós estar perdoando e de nós estarmos confessando a Deus os nossos pecados. A introdução ela diz o seguinte: uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expressas pelo perdão divino. Então, dentro da introdução, nós já estamos vendo que nós vamos estar estudando, professores e professoras, nesta aula de hoje. Nós vamos estar vendo as riquezas da misericórdia e da compaixão de Deus sobre nós, e que agora Ele é um modelo. E nós precisamos aprender dele. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, foram perdoados os nossos pecados, e por isso nós podemos ingressar na igreja de Cristo. Então nós vamos ter agora, através do nosso perdão, relacionamento com os irmãos, e também perdoando, como o próprio Jesus nos perdoou. Então, no primeiro ponto, eu vou estar ressaltando que o perdão é uma ordenança divina. Vamos para o esboço da primeira parte da lição. Precisamos do perdão de Deus. O significado de perdão é remissão de pena. Não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Isso, professores, professoras, vem trazendo para a aula de hoje, para nós entendermos que a nossa dívida foi perdoada pelo Senhor, foi cancelada, e agora isso não é mais nos imputado, agora pelo sangue de Cristo, pela reconciliação, pelo nosso novo nascimento, agora nós somos filhos de Deus. E por isso a lição vem trazendo que agora nós precisamos, tendo Cristo como modelo, perdoar os nossos ofensores. A doutrina bíblica do perdão, ela envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós oramos: Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa os meus pecados. Mas e o próximo, você está perdoando? O perdão de Deus para remover a nossa culpa, Ele restaura a nossa comunhão com Ele, mas é preciso que nós também perdoamos o nosso próximo. Então o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Nós vemos as pessoas comentarem, professores e professoras: ah, fulano era isso, vivia na droga, vivia bebendo, talvez até batia na mulher e agora se diz santo. Mas eles
como homens naturais, eles não conseguem entender as coisas do Espírito. Então, a pessoa aceitou Jesus, teve os seus pecados cancelados e se tornou uma nova criatura. O tópico primeiro, o 1.1 diz assim, a necessidade do arrependimento. Após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvir o que Pedro lhe dizia, quando eles perguntaram, e nós que faremos? Eles vendo tudo aquilo, vendo o poder de Deus se manifestar, e eles que viviam uma vida natural, homens natural, ainda não tinha nascido deles, nascido do Espírito, ele disse, o que nós faremos? E aí Pedro diz, vocês precisam se arrepender, e vocês vão arrepender, que é o primeiro passo, para você se achegar a Jesus, é arrepender dos seus pecados. Porque aí você chega e você arrepende para o perdão dos seus pecados. E aí você volta-se para Deus. Então aí nós vemos que o perdão de pecados está intimamente conectado ao arrependimento. Aquilo que você fez que não se arrependeu e que fica se lembrando e que gostaria de fazer de novo é uma coisa que você não se arrependeu. Então a chamada ao arrependimento também fez parte do anúncio de Jesus Cristo no início do seu ministério. Olha Marcos 1:25. O reino de Deus está chegado. Arrependei-vos. O 1.2 diz assim, a necessidade da confissão do pecado para o perdão. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos. Está escrito em Romanos 3:23. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É preciso, no dia em que vivemos, professores e professoras, expor a nossa classe, àqueles que frequentam a nossa escola, e que muitos deles acham que cometeram coisa que Deus não perdoou, por isso eles estão passando por um processo desagradável. É preciso entender e explicar a eles que se confessarmos nosso pecado, Deus é fiel para nos perdoar. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, está escrito. Então, a restauração está reservada os que confessam e deixam. Se você confessou, mas não deixou, você vai ter problema. O tópico 1:3 diz assim, o constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, então por que devo continuar pedindo perdão, mesmo após a conversão? Porque nós, meus queridos professores, professoras, explica para os seus alunos que o primeiro homem era carnal e o segundo espiritual. E nós trazemos a imagem do espiritual, mas o homem carnal não saiu de dentro de nós. O professor que está ensinando, o pastor, o presbítero, as pessoas que estão me acompanhando aqui, sabe que dentro dele há uma guerra e que há coisas que tem hora que passam no nosso pensamento e nós até o desejamos, mas como somos homens espirituais, então a nossa mente que está ligada a Deus nos diz de nós nascemos de novo, não podemos mais proceder dessa forma. Não é para mim, Senhor, tem misericórdia. Não deixe os meus olhos desejarem. Então, meus queridos, é por isso que nós precisamos viver continuamente pedindo perdão. Paulo, um santo homem de Deus, que até ele disse, ó, sejais meus imitadores como sou de Cristo, Cristo modelo. Paulo disse, agora eu imito Cristo, vocês podem imitar a mim. Ele dizia, que miserável homem sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Ele dizendo da guerra que existia ali, que ele disse que as coisas boas que ele queria fazer, isso não fazia.
Então nós se baseamos nisso para entendermos que existe uma guerra entre o nosso homem espiritual e o homem carnal. Então nós trazíamos a imagem do carnal e agora nós trazemos também a imagem do espiritual. Então agora nós somos espiritual e agora nós reconhecemos que Deus nos perdoou. Muitas vezes há manjares que nós desejamos, mas por sermos espirituais, nós não participamos de tais banquetes. Embora tenhamos desejo. Por quê? Porque nós estamos na carne. O primeiro homem era feito carne e o outro carne espiritual. Então nós temos hoje um discernimento. Antes de entrar no segundo ponto, quero mandar um grande abraço para a Maria Aparecida. Ela diz: a paz do Senhor, que Deus abençoe todos nós. É isso mesmo, Maria. Marcelo Norato, ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Estou gostando muito desse trimestre. Deus abençoe, meu querido irmão. Mateus Ferreira: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Estamos aprendendo muito com sua explicação. Deus abençoe, meu querido. Cláudia Almeida, ela disse: a paz do Senhor. Vini Galiano, ele disse a frase daquele hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Regina Augusta, ela disse: oi, pastor Ademar, cadê o Senhor? Estou por aqui, Regina. Há alguns contratempos que existiam aí, algumas organizações. Estou dando uma organizada num dos meus bens, que é uma chácara, também tenho que cuidar aqui da minha empresa. E agora estou pastoreando uma igreja, e isso envolve muito tempo, mas eu vou tentar me programar. Obrigado, minha querida internauta Regina Augusta. Ela diz que Deus abençoe o Senhor e sua família. Obrigado. O ponto 2 diz assim: mostrar que a base do perdão é o arrependimento. A base do perdão. Não adianta pedir perdão da boca para fora, que não vai valer nada. É o arrependimento. O esboço da segunda parte da lição, no tópico 2, diz assim: o credor incompassível. A parábola de Jesus sobre o credor incompassível nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com os seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. Quer dizer, assim como fomos perdoados, também devemos perdoar. Tem pessoas que só querem para ela, dando mãe para ela, os outros que se viram. Ela quer conseguir para ela, mas esquece dos outros. E aí esse credor, acontece isso, ele vai lá, pede misericórdia, e aí o seu credor diz: não, vou pegar sua mulher, seus filhos, né? E para que você pague as dívidas. E ele se agoniou e se humilhou, e o homem disse: tá bom, vou perdoar sua dívida. Só que ele foi lá, você já conhece a passagem, e não perdoou. Então o 2.1 diz assim: o perdão existe reciprocidade. O que eu quero para mim tem que ser para os outros. Então a falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. Você quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Nós somos professores, professoras, internautas, com muitas pessoas dessa forma. Deus perdoou, tirou da miséria, perdoou seus pecados, mas ele não perdoa o irmão. Aí é aquilo que eu disse: a vertical só funciona se no paralelo estiver bem. Então a reciprocidade, ela significa dar e receber. É uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Eu te perdoo, tu me perdoa. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo desta parábola, então ela terá problema quando ela encontrar com seu Senhor. Porque aquele servo dessa parábola, ele foi perdoado, encontrou um que devia para ele, e aí ele queria esganar o camarada, e aí teve problema. Alguém foi lá e contou para o seu Senhor o que ele fez. Então a reciprocidade significa dar e receber, né? Então essa é a condições essencial entre nós. Então ser recíproco é ter uma pista de mão dupla. Vai e volta. Vou para lá, vem para cá. Você me perdoa, eu também te perdoo.
Eu estou bravo, mas eu volto, te peço perdão e me alivie. Então o perdão de Deus precisa ser reproduzido. Quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar conta por isso. Então, como eu disse, Cristo é o modelo, aprende de mim. A Bíblia diz ser de santo como eu sou santo. Deus é o modelo de santidade. Nós precisamos nos espelhar no modelo. Então, quando essa reciprocidade não é passada adiante, Deus perdoa, mas você não continua perdoando, aí você vai ter que prestar contas a Deus. O tópico 2.2 diz assim: o perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado. Nem o servo, nem o conservo. Porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Veja bem, aqui o comentador da lição, ele traz sobre esta parábola. Ele, se olhar para o lado humano, nenhum dos dois tinha que ser perdoado, pois ele emprestou, ele teria que pagar. Mas houve a misericórdia. Então, no perdão, o merecimento não é computado. Veja, para que na hora que alguém lhe disser, mas você podia relevar, perdoar, não, mas ele fez isso comigo, então, não sei o que lá. Gente, o que ele fez não é computado, pois o perdão não é merecimento. Mas é amor, é graça, é misericórdia de Deus que faz acontecer o perdão em nossas vidas. Quem perdoa anda leve. Quem não perdoa anda doente. Entendam isso. O não perdoar só faz mal para você. Então a parábola nos alerta que na comunidade messiânica as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus são refletidas nas relações pessoais entre nós que dizemos cristãos, que servimos. A igreja, pessoas carrancudas, pessoas que não conseguem perdoar, e além de não perdoar, leve à frente, levando o nome das pessoas, vai se queixar para um, se queixar para outro, tentando ferir mais ainda, coração endurecido. E muitos pastores, muita liderança, ele diz: o irmão tem razão, a irmã tem razão. Que tem razão coisa nenhuma. Olha que nós não merecíamos esta tão grande salvação. A Bíblia vai atentar para uma tão grande salvação. Então, meus queridos, nós não merecíamos isso. Então, ninguém tem razão. A razão é perdoar, pois o perdão não está computando merecimento, mas amor, graça e misericórdia, retribuindo o que Deus fez conosco. Só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. A Bíblia diz que se não fosse por Cristo, ninguém seria salvo. Que olhou para a terra, não viu um justo sequer. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, meus queridos, impõe-se a cada crente que confessa Jesus a consciência e a disposição de perdoar. O tópico 2 e 3 diz assim: a nossa dívida era impagável. Uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Não tinha como, meus queridos. Então o servo devia ao rei. Ele não tinha como pagar e apelou o quê? Para a compaixão. E nesse momento, o maior choque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Ele não disse: minha família não. Com certeza, então ele desejaria até ser preso. Não sou perdoado, vou preso. Mas a minha família não. E aí ele prostrou diante daquele homem, pedindo que tivesse compaixão. E aí, meus queridos, o homem se compadeceu dele. Mas mais adiante ele entra em uma rua, ou encontra com um que lhe devia um X muito menor da conta. E ele só voltou a esganar, dizendo: você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. E não perdoou. Então, se você não perdoar as ofensas dos homens, de maneira nenhuma, Deus vai te perdoar. Dentro do objetivo do 3, eu vou estar falando que precisamos exercitar o perdão. Então, dentro do esboço da terceira parte, perdoai-vos uns aos outros,
O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento. Porque o óleo lubrifica, o óleo faz o carro, faz aquela peça rodar melhor. O óleo faz que a peça gaste menos. Se você esquecer de engraxar o rolamento do seu carro, você vai ter problema. A hora que faltar graxa, ele vai dar problema. Então, perdoar é um óleo que lubrifica. Nós temos muita gente doente porque não perdoa. Então, não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Participa da ceia para a sua própria condenação. Porque perdoai-vos uns aos outros. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Deus misericordioso para conosco e nós misericordiosos para com os outros. O tópico 31 diz assim: Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas fora da hora. Por que não dizer? Os pastores sabem disso? Quantas pessoas nas nossas igrejas estão ferindo outras pessoas? Umas ferem porque são maus, não sabem perdoar. Se sentir machucado, é igual o escorpião, vai lá e ataca com a ferroada. Mas tem aquelas que involuntariamente, às vezes fala palavras, fala coisas que a outra se aborrece. Mas é preciso o quê? Saber perdoar. A atitude inconveniente são capazes de machucar ou ferir o sentimento da outra pessoa. Eu tenho muito cuidado com as palavras. Quando você está na igreja, tem palavras, tem pessoas que qualquer coisa elas se machucam. Então você tem que ter cuidado com as palavras. Então normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada. Isso é uma verdade. Mas você precisa trabalhar com isso, de maneira que você consegue viver, servir ao Senhor livremente. Pois Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros, para que Deus nos perdoe. O perdão não é para questionar o merecimento. E também nós temos que entender que o perdão é uma maneira de produzir restauração e misericórdia. O tópico 3:2 diz assim: o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do corpo físico. Vem lá Tiago, na carta de Tiago, onde ele diz: a oração da fé salvará o doente. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo e entrando em depressão. Quando vê uma pessoa, ele vai cruzando aqui, vem aquela pessoa que ele não gosta, pode ser irmão da igreja, ele cruza lá para o outro lado, ou então ele baixa a cabeça e faz de conta que não viu. Isso é não ter relacionamento com Deus. A falta de perdão mexe com as emoções. A pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Ela vai perdendo e daqui a pouco se torna uma pessoa doente. Uma pessoa que nem frequenta mais a igreja, ele está tanto doente espiritual como também a doença no corpo. Lá na leitura da Santa Ceia diz: há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que esses doentes? Por não discernir a palavra de Deus. Irmãos, professores, professoras, ensina os seus alunos a discernir a palavra de Deus, a discernir o que a Bíblia fala acerca do perdão. Pois se você não perdoa, você adoece. Você fica com o psicológico abalado. Você tem problema espiritual. E daqui a pouco, problema que pode ser resolvido na igreja, você está atrás de um psicólogo, de um psiquiatra e nada resolve.
Volta atrás, põe a mão na consciência, vê onde você deixou de perdoar ou de pedir perdão. Pois perdoar não é esquecimento, coloque isso na sua cabeça. Pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas é deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa a cicatriz. Mas não sentimos mais dor, nós temos marca, quase todo mundo carrega marca em seus corpos de ferimentos que passaram, mas hoje está só a marca, ele não sente mais dor. Meus queridos, nós temos cicatriz de cirurgias ou de acidentes que trouxe muita dor no momento, mas hoje só ficou a marca, é assim. Você olha para alguém, você lembra, mas você perdoou. É apenas uma marca do passado. O tópico 3.3, o perdão precede a adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois na nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Isto é, até para ofertar, se souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, precisa reconciliar com ele primeiro para depois dar a sua oferta. Irmãos, acorda! Há muitos fracos e doentes, muitos que dormem, por não discernir a palavra do Senhor. Então, antes de tudo, aprenda a perdoar. Reconcilie-se primeiro. Antes de levar uma oferta gorda para agradar o pastor, vê se alguém tem algo contra ti, vai pedir perdão. Deus não é como pastores interesseiros, como mercenários, que querem salários da igreja, está preocupado com o que entra, o que não entra na igreja. Deus não quer nenhuma oferta. Oferta de gratidão não tem valor nenhum diante de Deus se não estiver em paz com nossos irmãos, professores, professoras. Alerta seus alunos para que na vida de Jesus eles possam desaparecerem desta terra, fazer parte do grupo que será arrebatado. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia ou em guerra com seu irmão. Os bons relacionamentos não dependem de alcançar a perfeição, e sim de admitir as falhas e os erros e abrir o coração para o perdão. Quem perdoa mostra que venceu o orgulho e dá sinal de grandeza. O perdão é realmente a prova da humildade e do amor. Crentes, abre a mente, entenda isso. Não fica apenas vindo na igreja, vai e volta, é uma devoção e não aprende e não perdoa o seu irmão. Concluindo, é dever dos nascidos de novo serem novas criaturas em Cristo. O reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelo sistema do mundo, que é contrário a Deus. Então, queridos professores, professoras, internautas, dentre esses valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento, e a disposição e prontidão em perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Que Deus abençoe a todos os internautas, e até a próxima aula, que é a lição 9, ordenança para uma vida de santificação. Até lá, na paz do Senhor. Amém.